noite, mais um dia espetacular aqui. E eu tô com uma pessoa especial hoje, que é uma amiga minha. Além de ser uma colega de trabalho, é uma amiga especial minha. E hoje a gente vai falar de um assunto que realmente muitas pessoas, muitas famílias precisam disso. E ficou muito famoso nessa parte por causa do Dia do Autismo e várias personalidades nacionais e mundiais que estão nesse sentido ajudando essas pessoas que são realmente especiais na nossa vida. Seja muito bem-vinda, doutora Michele Freitas. É um prazer a senhora estar aqui. E mais que incrível, eu vou falar um pouquinho do currículo dela. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Alexandre. Nossa, é uma honra, de verdade. É uma honra estar aqui com você. Você é um amigo muito querido, uma pessoa maravilhosa, um profissional de excelência. E estar aqui hoje conversando contigo nesse bate-papo, para mim é realmente um prazer muito grande, é uma felicidade muito grande. E falando de um tema que é tão importante, né? Tão importante. E a gente vai falar hoje um pouquinho da trajetória que ela teve. Ela se formou longinho daqui, hein, pessoal? Num local que eu sou apaixonado, que é a Amazônia, na Universidade Federal do Amazonas. Muito legal essa faculdade, porque está num local que eu considero um dos berços do mundo em termos de natureza, em termos de fitoterapia, em termos de conexão, né, com a Mãe Terra, com até a parte indígena, que eu considero maravilhoso. E ela vai falar um pouquinho da formação, por que ela foi para a pediatria e mais ainda, como ela aprofundou todos esses conhecimentos e de integrar e cuidar desses pacientes tão especiais e tão importantes, que não envolve só o paciente, envolve a família como um todo, que são os pacientes de transtorno do aspecto autista. Ela vai falar os detalhes e a gente vai pegar vocês, trazer para cá e descobrir esse novo mundo. É isso aí. Fala um pouquinho sua trajetória para nós. Gente, então já são 18 anos, né, de história, de estrada dentro da medicina e fiz a faculdade na Universidade Federal, né? Na época era a única universidade no Amazonas, hoje já temos 3 universidades, talvez até mais, não sei mais, mas assim, foi uma trajetória de muito aprendizado, fiz essa vivência dentro do autismo já foi uma coisa, na verdade, mais pela minha própria experiência, porque dentro da faculdade, apesar de ser uma boa universidade, uma universidade federal, mas nós não tínhamos esse acesso a esse conhecimento, né? Aula de autismo dentro da psiquiatria foi muito escasso, não teve esse aprofundamento, na verdade, foi muito raso o conhecimento. Então, quando eu me formei como médica, eu não tinha esse conhecimento e eu tenho certeza que deixei passar, sim, muitos casos de pacientes com transtorno do espectro autista e que as mães chegavam comigo. Eu me lembro que eu fazia ambulatório já na pediatria e algumas mães, eu me lembro hoje de algumas mães que chegaram comigo e disseram algo de errado está com meu filho, acontecendo com meu filho, não é possível. Todo mundo diz que não, mas eu sinto que há algo de errado com meu filho, que há algo de diferente, né? Meu filho ele não responde que nem as outras crianças. Olha, já tem 2 anos, era para falar alguma coisa, não fala nada. E na época eu não tinha conhecimento e eu dizia assim: cada criança tem seu tempo. Sim. Isso vai passar, vamos esperar. Né? A gente, por quê? Porque esse foi o conhecimento que foi dado para mim. Então, acho que eu nem lembro da faculdade ter falado de autismo em psiquiatria. Você lembra? Pois é, então. Na verdade, eu tive. Eu sou um pouco mais aula. velho que você. Na época da faculdade, deixa eu ver se eu me lembro. Eu entrei na faculdade em 92. Acho que psiquiatria, não sei se é no 3º ou no 4º ano. Era só as doenças, era depressão, pânico, psicose, esquizofrenia, ansiedade, toque, mas autismo, pelo que eu lembre, acho que nem em pediatria me falaram. Não. Em pediatria.
Nem pediatria e psiquiatria também não, porque tem patologias muito mais importantes, mais sérias. Você vê como é um assunto importante. Eu tive o primeiro contato com autismo quando eu acabei indo para os Estados Unidos, na ACAM, na American College for Advanced Medicine, que eles falavam muito de autismo. Se eu não tivesse ido para lá, basicamente nem teria ouvido falar. Para você ver como é deficiente, eu acho que muito mais deficitário na nossa época, agora eu creio que menos. Já se fala porque também a incidência de autismo aumentou muito, né? A prevalência de autismo aumentou muito, né? Hoje nós temos 1 para cada 54 nascimentos, então muita coisa. Muito importante, hein? É muita coisa. Então, na época, né, nos anos 70, era 1 para cada 10 mil nascimentos. Você vê como deu um salto de 1 para 10 mil para 1 para cada... Na verdade, 1 para cada 54, gente. Eu acho que até diminuiu. Acho que é 44 nascimentos. Então é bastante, muito prevalente. É muita coisa, muito prevalente. Então, hoje é obrigatório o pediatra ter essa formação, o pediatra ter esse conhecimento, é obrigatório o estudante de medicina ter esse conhecimento para que desmistifique, porque... eu nem sei agora, apesar que eu estou na universidade, eu nem sei se mudaram essa parte do currículo, é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente está num local da universidade fazendo uma série de pesquisas que a gente não sabe como que é o currículo, como o currículo médico. Uma coisa eu sei, que mudou muito o currículo médico de quando eu me formei para agora. Eu estou acompanhando uma pessoa especial, que é a filha da doutora Paula, que acabou de entrar na faculdade. O currículo mudou. Ele está muito mais americanizado. Então, quer dizer, você tem mais tempo para estudo, a pessoa já vem com muita coisa pronta e tem que apresentar e aí discute-se muita coisa. Mudou o currículo, mas o quanto vai aprofundar numa série de patologias, a gente não... É uma boa, aí vai ficar um podcast para chamar uma pessoa especialista lá do Hospital das Clínicas sobre currículo médico. Olha, tá aí uma boa coisa, viu? Esse vai ser legal, esse podcast vai ser legal, hein? Tá aí. Agora, assim, falando sobre essa falta de conhecimento, isso, apesar de mudanças de currículo, nós temos médicos aí formados na nossa época, prévios à nossa época, e mesmo médicos recém-formados agora que a gente vê o desconhecimento, Alexandre. É muito grande. É impressionante o desconhecimento desses médicos, desses colegas, em relação a diagnóstico precoce, a detecção precoce, relação a muitas vezes até suspeitar e quando investigar e o que investigar. Não tem. Assim. Então vamos refrisar um pouquinho, porque acho que quem mais vai fazer o diagnóstico é o pediatra mesmo. Começa pelo pediatra, porque é a primeira pessoa que vê. A primeira pessoa, porque não vai levar em mim, que sou clínico ou ginecologista, não vai. Primeira pessoa que vai levar mesmo, é muito importante ter isso. Tá. Depois que levar no seu pediatra e falar, putz, como que o médico ou a mãe vai suspeitar que tem alguma coisa estranha? Vamos fazer passo a passo para as pessoas entenderem. Vamos lá. Como que é? O que a criança começa a apresentar? Primeiro, a mãe vai comparar, né? Porque existe aquela coisa romantizada, não vamos fazer comparação, né? Não adianta, não é competição. Não, tudo bem, gente, não é competição mesmo, tá? Mas os scores de crescimento, os scores de ganho de peso de altura, né? Os scores de desenvolvimento são todos feitos com base em comparações. Os exames de rotina que você faz são feitos com base em comparações, né? Quando você vai lá ver o valor do hematócrito, que é um valor do hemograma, né? Que você sabe. É uma comparação, existe um valor de referência. Aquele valor de referência né, um valor elástico entre o mínimo e o máximo, mas para ser saudável, considerar saudável, tem que estar naquela média. Sim. O desenvolvimento também é a mesma coisa. Tá. Então, a criança tem que, por exemplo, sustentar o pescoço, sustentação cervical. O bebê tem que ter isso aos 2 meses, tá, com variância no máximo até os 3 meses de idade. Então, a criança com 3 meses, ela tem que estar sustentando muito bem o seu pescoço. Na verdade, antes de 2 meses de idade, a criança já tem que estar sustentando o pescocinho ali, né? Não é aquela criança com o pescoço molinho. Isso é um marco de desenvolvimento, né?
Então, com 6 meses, por exemplo, a criança já tem que ter aprendido a rolar, já tem que estar sentando. Então, tem que ter isso é marco. São os marcos do neurodesenvolvimento, né? Tem a ver com E começa a ter um déficit já nisso. Depende do caso de autismo, né? Tem autismos que a gente percebe os sintomas nessa fase já. Principalmente aqueles relacionados a alterações neurológicas ou a infecções neonatais, infecções na barriga da mãe. Por exemplo, tem mãe que pega, por exemplo, citomegalovírus, uma citomegalovirose no 3º trimestre. Ela pode ter alteração, né, ou rubéola congênita. Então, existem infecções que podem se incursar com alterações de neurodesenvolvimento. Então, nesse comecinho, a criança já pode apresentar sintomas. Por isso que é importante a mãe levar no pediatra. Mas uma coisa é doença ligada à infecção. Outra coisa é a doença com o transtorno do aspecto autista. São diferentes. Ou um leva o outro? Então, sim. Sim. É isso que precisa falar também. Exatamente. Porque, na verdade, o autismo é multifatorial. Eu estou falando aqui, citando como exemplo, uma das causas, né, ou dos disparadores do transtorno. Entende? Infecções congênitas podem disparar. Infecções congênitas são fatores de risco. São fatores de risco. E podem, inclusive, por exemplo, a síndrome da rubéola congênita, que hoje, graças ao Senhor, a gente não vê mais por conta das vacinas. Que as mães recebem ainda no período fértil, antes de engravidar. Isso. Né? Então, quando há a síndrome da rubéola congênita, é uma síndrome que cursa com autismo um dos seus sintomas, uma das suas comorbidades é o autismo. Não quer dizer que toda criança com síndrome da rubéola congênita vai ter autismo, mas é um fator de risco. Então, o autismo ele é multifatorial, ele é multicausal. Então, pode ser que a causa seja uma causa genética, né? Pode ser que a causa seja uma causa epigenética, que é a influência do ambiente. Então, explica um pouquinho o que é genética para as pessoas entenderem, porque uma coisa é eu entender, outra coisa é as pessoas que estão do outro lado da câmera entender. O que é genético e o que é epigenético. Infecção todo mundo sabe. Fácil. Toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, sarampo, herpes, HIV, todo mundo sabe. Infecção, quando você vai fazer o pré-natal, você vai pedir a sorologia. Ou dá positivo, ou dá negativo, ou está suscetível, quer dizer que o IgG ainda está negativo, e o IgG está positivo, quer dizer, você já se imunizou. Todo mundo. Então ela fala que muitas das coisas melhoraram esse processo infeccioso pré-natal ou perinatal, antecedente a parte de engravidar, dizendo que a imunização com vacina teve uma boa melhora na qualidade de vida e, quer dizer, preveniu muitas infecções que anteriormente não tinha esse aumento de imunidade e acabam tendo doença. Agora vamos falar da parte genética. No caso, a epigenética, né? Então, vamos falar da genética. Tem alteração genética ou epigenética? O de autista? Dos dois. Então fala da parte genética. O que é genética? As pessoas precisam entender o que é genética, porque senão a gente vai falar de uma maneira simples. O que é genética? Genética é aquilo que está contido no nosso DNA, no nosso código genético. Então já vem com um pouquinho de alteração. Sim, na verdade, assim, tudo que vai ter expressão, né, do nosso, todas as doenças, os transtornos, as síndromes, né, elas podem ter sim essa expressão genética, elas podem ter essa influência genética. Agora pode ser maior ou menor. Maior ou menor, tá. Tipo assim, vamos lá, esclerose tuberosa, né? É uma doença genética. Sim, ela cursa com autismo. É uma influência genética muito forte. Sim. Síndrome de Rett, que é uma outra síndrome de autismo em meninas, que é um autismo mais severo. É uma influência genética importante. Então, se a menina nasce com síndrome de Rett, sim, ela com certeza, ou quase certeza, ela vai ter autismo. Tá. Né? Agora, a influência genética ali é predominante, entende? Agora, existem transtornos do espectro autista que são epigenéticos. Então, você vai explicar para as pessoas o que é epigenética, porque senão as pessoas confundem. O que é epigenética? Epigenética, gente, é influência do ambiente alterando a expressão gênica.
Tá, então é mais fácil, eu tenho uma explicação super fácil. Interruptor de luz. Ou o gene, depende do ambiente, o interruptor de luz do gene bom está ligado, ou ele está desligado e apagou a luz. Ou ele tem o gene que é mais inflamatório, mais que dá problema, mais defeito, um defeitinho, ele está ligado no on ou está ligado no off, dependendo do ambiente. Que o ambiente que é? Poluentes orgânicos, material químico, metais pesados, os próprios fatores o quê? Infecciosos e doenças que alteram ou muito do que eu falo hoje em dia as nossas escolhas. Se você tem escolhas melhores, alimentação, estilo de vida, diminuição do estresse, seu sono, atividade física, melhora a capacidade de resposta, né, do seu gene. Quer dizer, você desinflama menos. Então, a gente está começando a entender o que é a parte genética e epigenética. Tá. E como que a gente pode, nessa trajetória, todos os pacientes precisam fazer essa característica genética? Não, na verdade não. O ideal, é claro, que todo mundo faça, mas o que é mais importante? Na hora que você vai fazer um diagnóstico, porque o diagnóstico você sabe que não é exame, né? O exame ele não vai diagnosticar. O diagnóstico de autismo ele é observacional. Tá, muito importante, ó, Pedro. Quem faz o diagnóstico é um médico observacional. Lógico que deve ter um questionário, mais ou menos. Tem vários questionários. Tem vários questionários específicos. A gente não vai falar de questionário. Mas tem questionários, tem o que a família faz e como você examina. Beleza, fechamos o diagnóstico. Isso. Tá. Para que caminho que a gente segue para o paciente? Porque às vezes a gente vê pacientes que fizeram muita coisa. Tem pacientes meus que fizeram todo o screening genético. Sim. E muitas vezes chega sem resposta para você. Ainda vai chegar para ti sem resposta. Vai dizer, eu não sei, porque era muito... Você vai fazer um exoma é um exame assim, é muita coisa ali. Muita coisa. E assim, eu acho que talvez 5, 10% esteja discriminado, exatamente. Aquele gene serve para isso, aquele gene vai disparar isso, né? A maioria não é bem estudado. Não vai dar uma patologia, uma doença específica à parte genética. Algumas dá, mas o que ela está falando é que a parte gênica vai ser, neste processo que ocorre no organismo, vão disparar genes que inflamam mais, que têm deficiências mais de um processo inflamatório, que eu já peguei, alterações da 5-metiltetafolato, alterações da homocisteína, da metilcobalamina, processos inflamatórios que disparam a cascata de inflamação. É mais ou menos nesse sentido. Você está falando aí de polimorfismo genético, de polimorfismo. Erros inatos do metabolismo, né? São exames para as pessoas entenderem, porque quando a gente pede um exame, aonde a gente quer chegar com o exame? Sim. Na verdade é para traçar, o que eu penso mais ou menos, é que a gente está traçando um mapa metabólico para que caminho a gente vai seguir em formas de tratamento. Exatamente. Porque o que eu percebi é que esses pacientes são muito sensíveis. Sim, são sim. Daí você vai contar um pouquinho, eu tenho um pouquinho de experiência nisso, mas a sua experiência, como que vê essa sensibilidade de cada paciente? Porque às vezes você dá um medicamento, vai fazendo bem, de repente não faz tão bem mais. Uma hora para outra, né? É uma coisa muito... Você fala o seguinte, não é possível. Não é? Quando você dá um medicamento para um paciente, uma vitamina, um suplemento, você vai dando, né? Assim, nossa, eu tô melhorando, tá bom. Chegou no platô. E aí com o autista, como é? Chegou no platô. Conta para todo mundo que ninguém acredita. Não, é um negócio impressionante, porque na verdade, assim, entenda que os autistas, os pacientes, as pessoas com autismo, eles têm uma sensibilidade maior, muitas vezes a sensibilidade alimentar, eles têm alterações intestinais, eles podem ter uma alteração, inclusive, imunológica. Então, podem ser pacientes hipersensíveis, pacientes que têm uma resposta imunológica exacerbada. Então, é por isso que é importante você fazer os exames. Não simplesmente entrar com uma medicação atrás da outra sem fazer esse screening adequado. E como você sente essa sensibilidade? Aí, primeiro, a gente vai partir da investigação, uma boa anamnese. Mas o que o paciente sente? O que a mãe relata? É isso que todo mundo tem que saber. Então, mas deixa eu chegar nessa parte, porque na verdade...
como é multifatorial, eu preciso, antes de ir pedindo todos os exames possíveis e imagináveis, que isso estressa, é um custo muito alto e tudo mais, eu preciso fazer essa anamnese adequada na mãe, no pai, né? Fazer esse screening adequado. Primeiro é a anamnese mesmo, é a investigação, tipo Sherlock Holmes, sabe? Tá. Eu tenho que perguntar dos pais, eu tenho um questionário imenso, né? Outro dia a paciente reclamou que ela não tinha como responder o questionário porque eram 11 páginas. Então, é muita coisa. Mas por quê? Porque a gente investiga fatores genéticos dos pais, né? Quais as doenças que eles apresentam, porque pais inflamados geram filhos inflamados. Sim, com e certeza. O autismo característica inflamação. genética chamada transgeracional. Pronto. Isso é muito importante. As questões transgeracionais são excelentes. E são determinantes. Então, a gente vai ver autistas que têm os pais, às vezes o pai tem uma doença reumática, a mãe tem uma doença alérgica, os dois têm sensibilidades alimentares, ou os dois têm doença autoimune, dermatites, transtorno depressivo. Então, assim, nunca vem sozinho o transtorno, sempre vem acompanhado de um histórico dos pais. Mas não necessariamente se os pais têm, a criança vai ter. Não necessariamente, porém, a apresentação clínica é diferente. Entende uma coisa, se você tem uma inflamação e você não tratou, não cuidou, não fez uma abordagem metabólica tua para gerar um bebê, né? Você vai transmitir isso, teu gene está ligado. Teu gene de doença autoimune, por exemplo, está lá ligado. E aí você vai transmitir isso pro teu gameta lá, né? O espermatozoidezinho. Ele vai lá no óvulo da mãe do teu filho, né? E aí ela também tem alguma predisposição, né? E isso vai ter um aumento é um fator de risco a mais para que, de acordo com os fatores epigenéticos também, ou seja, fatores ambientais, né? Da gravidez, do intraparto, do pós-parto, né? E dos primeiros meses, que possa disparar esses genes, porque muitas vezes, né, a mesma comorbidade que gera, né, ou que é um gatilho para o autismo, ela é uma comorbidade que já estava ali no pai e na mãe. Então é importante a gente fazer essa investigação primeiro na anamnese. Eu pergunto tudo, então tem que perguntar. Olha que interessante. Então a anamnese é uma coisa super importante. Então a consulta é uma das chaves primordiais para saber que caminho a gente vai fazer para ter o maior sucesso possível para você com o menor custo possível. É isso aí. Claro. E depois? E aí a gente faz essa anamnese, né? Essa anamnese depois da anamnese é enviada para nós. A gente faz o exame físico no paciente e aí dependendo primeiro, eu vejo se realmente aquele paciente tem uma suspeita de autismo. Tá. Né? Suspeitei de autismo. Ele tem os critérios, né? Os critérios de diagnóstico de autismo. Tá. Claro que nem tudo que fecha critério de autismo é autismo. Tá? É muito importante frisar isso. Tem muitos, é baseado nisso que muitos profissionais às vezes dizem, não, vamos esperar para fechar diagnóstico. Enquanto isso não faz nada. Não adianta você esperar e não fazer nada. Entendi. Você tem que o paciente às vezes está no borderline ali, você sabe, ou se você espera, ou se você já começa a agir para que você tenha uma melhora clínica mais rápida, não deixe encaminhar. A estimulação precoce é sempre, seja você uma suspeita ou uma certeza, mas eu já vi vários outros profissionais, amigos, que disseram que às vezes a criança tem um aspecto um pouquinho diferente e quando você trata, muda. Muda. E aí se sai do espectro, não era autismo. Se permanece no espectro, mesmo que seja um espectro mais leve, é autismo. Entendeu? Então quer dizer que você não consegue mudar mesmo com tratamento precoce? Se for autismo mesmo, se for transtorno do espectro autista, não vou curar, porque não é doença. Então eu não vou curar. Agora, se eu fiz a abordagem, era um atraso de neurodesenvolvimento, autismo-like, tipo, parecido, muito parecido, mas ele saiu do espectro, então não era autismo. Entendeu? Ah, entendi. Então a suspeita inicial, se tem
mas que você já começa a consertar alimentação, estilo de vida, Isso. suplementação alimentar, consertar o intestino, o microbioma, tratar a família, uma série de questões. Quer dizer, se a criança melhora e sai, ou quer dizer, praticamente não era. Entendi. Então quer dizer que se a criança realmente tem, você não consegue assim tirar, você ameniza. Sim. Eu vou superficializar no espectro. Superficializar no espectro. Entendeu? Então tem Posso graus. corrigir rota ali de... Então tem graus, é isso? Tem graus. Né? E também tem os diagnósticos diferenciais. Por exemplo, PANDAS. PANDAS é um transtorno, é uma doença. O que é o PANDA? PANDAS é uma doença, né, derivada, é uma encefalite que simula autismo. Entendi. Sendo que ela é causada pelos streptococcus do grupo A. Tá. É uma doença infecciosa que a criança pega. O PANDAS é uma coisa clássica, assim. A criança estava no desenvolvimento ok, normal, os marcos de desenvolvimento tudo ok. Lá pelos 2 anos, 3 anos, né, ou até abaixo disso, ela pega uma infecção. Se for uma infecção viral, não chama PANDAS, chama PANS. PANS. Que é, né, uma infecção viral. E aí essa infecção viral pode causar uma encefalite. E essa encefalite subclínica, digamos assim, não vai causar, a criança não vai, às vezes não vai para o hospital, não vai ficar internada, mas ela vai ter dor de cabeça, ela vai ter febre, ela vai ter sintomas de um quadro infeccioso e logo depois disso ela vai ter retardo, regressão de ganho de habilidade. Tá. Então ela tinha uma Mas isso habilidade não é e perdeu a autismo. habilidade. Não é autismo, mas simula autismo. Simula autismo. E aí, muitas vezes, esse paciente, ele curou, melhorou da parte neurológica, quer dizer, melhorou da parte infecciosa, deixou de ter febre e tudo, mas depois disso ele regrediu. Ele falava, ele dava tchau, deixou de dar tchau, ele falava, deixou de falar. Ele começa a apresentar tiques, ele começa a apresentar movimentos repetitivos, ele começa a apresentar toque. Tá. Então, esse paciente, você vai levar no neurologista, o neuro vai fechar diagnóstico de autismo. Entendi. E aí vai mandar para terapia, vai tratar muitas vezes com uma medicação neuroléptica que não vai tratar o PANDAS, não vai tratar o PANS, e a criança, se continuar com isso, realmente vai fechar um diagnóstico de autismo. Entendi. Realmente então, vai se tornar autista. Os PANDAS acontece isso, vem de um processo infeccioso ou viral bacteriano e acaba virando autismo de verdade depois, que não é tratado, Tá. entendeu? Então, é claro, você tem que fazer, isso está na linha de investigação, existe uma linha de investigação. Primeira coisa, já que a gente tem que definir os perfis de autismo. Existem aproximadamente 10 perfis de autismo. Então existe muito. Muitos. Então você vai ter autismo. 10, você fala, autismo, tá, transtorno do aspecto autista. Tem 10 subtipos? Tipo, 10 Quer dizer, perfis. já é muito, o autista né? pode ter mais de um perfil de autismo. Tá, mas daí esse perfil é por gravidade, é por exame de laboratório? Não, é por etiologia. Então agora a gente tem que descobrir qual é a etiologia, quer dizer, da onde que vem, qual é a causa. Isso. Ou aquilo que dispara, ou facilitador, né? Então tá bom. E aí precisa, então só a anamnese não dá. Não, só a anamnese não dá. Eu preciso investigar. A anamnese vai me ajudar bastante, por exemplo. Vai direcionar. Com certeza. Se eu tiver, por exemplo, a mãe tá também falando. Mas daí são os exames tradicionais que a gente faz no laboratório do convênio, que a gente faz. É muito importante as pessoas entenderem, porque senão ela fala, você me falou um monte de coisa, doutor, mas eu vou no meu convênio fazer, não tem nada que a senhora me pediu. Acontece às vezes. Mas hoje a gente já tem muito substrato para isso, né? Você tem como bater então, as de partes frente de colesterol, glicemia, hormônios, homocisteína, deficiência de algumas vitaminas, ok, faz tudo. E processo infeccioso você faz tudo no convênio. Mas é importante até falar sobre isso, porque a maioria das pessoas não sabe nem que tem que pedir um hemograma para autismo. É importante a gente falar que é imprescindível pedir esses exames. Então... Que é a rotina, né? Essa é uma rotina básica que a gente faz na clínica. É, um pouco além da rotina. Quando eu peço, então eu vou fazer primeiro, eu vou investigar a parte metabólica, a parte nutricional, vou ver se a criança tem carência nutricional. Básico do básico é pedir um exame de vitamina A, vitamina D, complexo B, né? Vitaminas do complexo B, em especial a vitamina B12, porque muitos deles não conseguem fazer uma boa metabolização, não tem deficiência de B12, tem deficiência dos processos bioquímicos que a gente chama de metilação, né? Então, esses processos bioquímicos,
eles contam muito com os folatos, com a vitamina B12, com a B6, né? Então, com essas... Exames tradicionais consegue fazer? Consegue, mas é importante o médico ter essa noção e pedir esses exames. E também saber avaliar esses exames. Né? E depois dessa parte, o que faz? Quais são os exames, assim, um pouco mais... Diferentes? Isso, vamos fazer. Porque às vezes a pessoa não sabe. A gente vai pensar na epigenética. Lembra que a epigenética são as coisas relacionadas ao ambiente, ao meio ambiente? Sim. Pois é. Imagina um peixe tratado, morando numa água, num aquário, né? Um aquário muito sujo, um aquário cheio de coisa poluída. Você pode dar a melhor ração que tiver para aquele peixe. Ele vai adoecer, não vai? Vai. Porque ele está numa água suja. Então, a mesma coisa de eu simplesmente encher a criança de suplemento e não tratar o ambiente. O ambiente seria o quê? Aí é que tá. O ambiente primeiro eu tenho que definir se essa criança tem alergia a algum alimento que ela está consumindo. Porque senão ela vai ficar com uma inflamação crônica. Então, orientação alimentar não tem que ser da família, né? Não adianta fazer da criança. Não só da criança, Tem que ser a família inteira, porque se você comprar e tiver no balcão ou na geladeira, ela vai pegar e comer. Não tem papo. Então, quer dizer, você tem que mudar todo o sistema familiar, segunda coisa. Inclusive, Alexandre, se a criança tiver uma alergia IgE, por exemplo, né, que é uma alergia imediata, muitas vezes até a contaminação cruzada você não vai poder ter. Então, se ela for alérgica a leite, por exemplo, a PLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, é um dos gatilhos também que pode disparar sintomas de autismo. E outra coisinha que a gente tem que eliminar. Então, primeiro vem essa parte da alimentação. A gente também vai ver metais pesados, né, que é importante. Então, contaminação por alumínio, por mercúrio, por cádmio, né? E como que a gente investiga essa parte para ver metais pesados? Você tem a investigação de metais no sangue, na urina, no cabelo, você faz um mineralograma capilar. Então, são exames que são... esses são exames mais apurados. Você pode fazer também teste de ácidos orgânicos na urina, que é um exame... São duas formas que a gente vê. A gente tem de sangue, a gente pode ver o mineralograma, o teste chamado teste provocativo de urina, e a gente também pode fazer um de ácidos orgânicos urinários para a gente ver também. Isso aí. Então são fases para a gente direcionar a criança. Sim. Passando dessa, qual que é a próxima investigação que a gente faz? A gente vai precisar investigar também, primeiro, também os xenobióticos. Então, por exemplo, o que é o xenobiótico? O que é xenobiótico? Tem que explicar direitinho, porque senão... São coisas que vão interferir no nosso metabolismo, né? Então, por exemplo, coisas que vão interferir na nossa produção de hormônios. Eu preciso investigar se isso está presente no meu organismo, no organismo daquela criança. Né? Eu também preciso já saber, hoje em dia, você sabe que a gente tem muitos estudos já falando, por exemplo, do flúor, o quanto ele é neurotóxico, do cloro, o quanto ele é neurotóxico, ele está presente na nossa água. Então, a gente tem que melhorar a qualidade da nossa água. A gente tem que melhorar a qualidade do sono também, que interfere muito na produção de cortisol, na inversão da curva de cortisol, que é o que faz a criança ficar acordada de noite e dormindo de dia. E você acha que isso tem correlação com um negócio aqui bem pequenininho que fica ao alcance da gente? Total. Celular, a poluição eletromagnética iPad, é um fator. Televisão no quarto, luzinha do ar-condicionado, material eletrônico, Wi-Fi. Tem ligação isso? Total. Eu sempre oriento os meus pacientes que eles não têm que deixar nada ligado no quarto, né? Deixa tudo desligado, desliga o Wi-Fi de noite, né? Deixa o celular carregando no banheiro ou no outro cômodo, né? Não pode dormir com o celular carregado ali. Porque é importante saber isso, porque para acalmar a criança em nada, você bota um iPad na frente da criança. Aí você não sabe porque ela fica até 1h da manhã, meia-noite acordada. A própria luz branca, né? Ela é uma luz que interfere também na produção de cortisol, no metabolismo do cortisol, né? Então, eu também oriento isso. Toda essa parte epigenética, que é essa parte ambiental, essa higiene do ambiente, essa higiene do sono, ela é importante também, tanto a gente investigar quanto a gente tratar.
Então, só aí a gente já viu lá metais pesados, os alérgenos, os agrotóxicos, né? Outros poluentes orgânicos, poluentes eu sei ambientais. Que tem exames muito mais específicos para ver cada situação. Eu lembro que eu trouxe até para o Brasil o LRA, o LRA, que é Lymphocyte Response Assay. Que tem o GPL Tox, que também tem a gente GPL usa. Tox também, mas Sim. o LRA também, que a gente vê 500 e poucos. Poluentes? Desde poluentes orgânicos, desde alimentação, desde de metais pesados, para uma resposta do Western blot e ao mesmo tempo com microscopia. O GLT Tox é uma coisa que GPL também tem. Tox. GPL Tox é muito, muito interessante porque eu já usei também. Os dois são muito parecidos, mas o LRA ele é mais sensível para dizer o que é mais preponderante no paciente. Então a gente vai ver escalas diferentes, a gente vai pegar uma imunossensibilidade do tipo 2, 3 e 4, mas não vou confundir a cabeça de vocês não. Muita coisa, é só para vocês entenderem como avaliar um paciente autista realmente dá muito trabalho. Porque no sentido de que, além da anamnese, você viu ela falando, muito comprida, você tem que ter muito embasamento do outro lado para saber o caminho que a gente vai direcionar. Porque é um caminho tão grande, porque envolve parte genética, epigenética e do metabolismo, e ainda ela nem falou da circuitaria do sistema nervoso central. Se a gente começar a desbravar esse mundo, a gente vai ter que começar a direcionar um pouco, porque você falou, ninguém não aguenta no bolso depois. Exatamente. Você vai fazer tanto exame que às vezes você não... Então, é por isso que não dá para pedir, não tem aquela de, tipo, o paciente chega na frente de você e diz, doutor, baixa na mesa, quero um check-up geral. Não tem como. Espera, respira fundo. Não tem como. Então, primeiro você faz essa história bem colhida, de acordo com as peças do quebra-cabeça você vai montando, de acordo com também a sintomatologia daquela criança, né? O que ela observa, o que ela se apresenta, principalmente a parte do intestino. É muito difícil ter um autista que não tem alteração intestinal, Alexandre. Impressionante. Isso é muito comum. É super comum. Tanto é que assim, o perfil gastrointestinal é um dos mais comuns. É um dos mais preponderantes no autismo. Então, é uma criança que ela tem, uma criança muitas vezes adulta, já peguei adulto com esse perfil, que ele vai ter aí diarreia de repetição, ele vai ter constipação, muitas vezes constipação oculta, ele vai ter alteração de absorção de nutrientes, ele vai ter déficit de ganho de peso, ou ele vai ter um ganho de peso exacerbado, mas com uma desnutrição, uma hipotonia, uma flacidez de musculatura. Por quê? Porque não absorve os alimentos, não absorve os nutrientes. O alimento entrou, saiu, ele está comendo ali, está maravilha, bombando, esvaziando o prato, mas não absorve. Então, é um paciente que muitas vezes ele vai cursar com essas alterações de trânsito intestinal e eu preciso investigar. Eu vou pedir, por exemplo, um dos exames que a gente pede muito é o coprológico funcional, que é um exame de que você vai investigar ali como que está o metabolismo, o metabolismo de tanto absortivo intestinal como de excreção intestinal. Olha como que é importante. Isso aí. Para a gente entender como a gente vai avaliar nosso paciente. Você vê, a anamnese já é mais complexa, depois os exames começam. Começa pelo básico, o que você faz todo dia, comer e ir no banheiro. Tipo a gente tem que esquematizar. E uma das coisas fundamentais que a gente tem mais é mudar o sistema todo que tem na casa dos pacientes. Deve ser uma dificuldade, né? Mudar todo o sistema de casa. Na verdade, você sente dificuldade de mudar os hábitos, você fala? Os hábitos de casa. Ah, sim, é difícil. Pra mim foi difícil, imagina. Então agora a gente vai entrar o seguinte, vamos entrar, vamos fazer um back to the past, não é back to the future, back to the past. Vamos lá. Conta um pouquinho sua história, por que você entrou no autismo agora? Olha pra lá. Vamos lá, gente. Eu tenho envolvimento pessoal com a causa, né? Eu sou mãe de 3 meninos dentro do espectro autista. E o que mais me ensinou e o que mais é o mais desafiador de todos é o meu primeiro filho.
E eu entendo que ele é o mais desafiador porque eu também não tinha o menor conhecimento do tema quando eu vim a descobrir o autismo do meu filho. Né? Eu tive ele com 27 anos e eu era recém-formada. Eu tinha, acho que um ano, 2 isso aí. Eu tinha 1 ano de formada, pouquinho mais, quando eu tive meu bebê, o Bernardo. E aí ele era uma criança quietinha. Todo mundo dizia, nossa, mas teu filho é uma bênção, nem parece que tem menino em casa. Porque ele não chorava. Ele simplesmente não se assustava com os barulhos, né? Eu me lembro que eu tive uma discussão, né? Até com o meu marido, quando ele soltou fogos, era 1º de janeiro, eu dizendo, calma, vai assustar o menino lá dormindo de boa, nem se assustou com barulho. Nada. Os cachorros em pânico, mas a criança dormindo. Tranquilinho. Não, se eu soltar um rojão com meus cachorros, nossa senhora, é batedeira no coração. Não façam isso. Quem tem cachorro é melhor não soltar fogos, não. Deixa ele em outro lugar, vai pra rua e vai pra outro lugar soltar bem distante. Pois é, e mãe com aquele instinto de defender, não, solta. Então você já percebeu que tinha alguma coisa estranha? Não, aí que tá, eu não percebia. Você não percebia? Não, era tão normal, era uma criança tranquila. E você falou, graças a Deus, caiu do céu. Então, não, era tranquilo, era de boa, era uma criança, sabe, tranquilinha. E aí, comia bem, ia no banheiro. Comia bem. Mas interagia ou não? Ele fazia 7 cocôs por dia. E era normal, entendeu? Era normal, porque cocô de bebê é diarreico mesmo, é molinho, né? Então, pra mim era normal, eu olhava aquilo, pra mim não tinha problema. Não tinha problema. Foi um bebê que teve um aleitamento misto desde praticamente a maternidade, porque eu tive parto cesárea, né? E aí não tinha leite, que é normal a mulher não produzir leite nos 2 primeiros dias de pós-parto, né? Ela produz uma quantidade pequena de leite. A pojadura do leite vem no 3º dia. Mas ainda assim o menino chorava, berrava e a gente, minha nossa, vamos dar logo essa fórmula. E aí, na verdade, a primeira alimentação dele, porque ele passou, logo que ele nasceu, ele passou 4 horas longe de mim, fazendo exames, tinha um PCR positivo, tinha umas alterações ali no periparto. E aí ele já entrou com uma madeira logo no começo, então foram múltiplos impactos, né? Essa introdução precoce também de leite de vaca também é um impacto importante, eu não sabia. Depois que eu fiz esse diagnóstico, que eu comecei, né, a tatear em busca Quanto tempo depois? Com que idade? Então, com 1 ano e meio, eu levei ele no neuropediatra, porque eu disse, não é possível, tem alguma coisa errada com meu filho. Por quê? O que você sentiu? Atraso de fala. Ele balbuciou com 5 meses, normal, aí eu quebrei minha perna, fiquei internada, né, longe dele, aí ele teve um febrão, e aí ele deixou, né, começou a balbuciar menos. Depois disso, passou, né, até então eu não percebia também nada de muito gritante, mas com 1 aninho e 2 meses, eu percebia que ele era uma criancinha alegre, né, e tudo, mas ele não interagia tanto com as outras pessoas. Meu marido dizia na época, não, porque ele não é fácil, ele não é um menino dado. Não é um menino dado. Não é um menino dado. A gente sempre, o problema é esse, os pais sempre arranjam uma maneira de justificar aquilo que não tá errado. Então não era um menino dado, é um menino mais quietinho. Não é dado. Mas introspectivo. Ele é tímido, né? Ele é preguiçoso para falar, né? Coitada da criança. Simplesmente ela não consegue falar. E os pais taxam de preguiçoso. Então, no meu caso, era que ele era tímido demais, ele não era um menino dado, ele não falava com qualquer pessoa. Então, era assim que o pai justificava e eu guardava aquilo comigo. Eu dizia, gente, tem alguma coisa que não está se encaixando. E é aquilo, o feeling da mãe. A mãe sabe que tem alguma coisa errada. Ela disfarça, né? Ela dá risadinha, ela diz, não vou comparar meu filho com fulana. E você acha, passando o que você passou, quantos anos tem seu filho, B? Agora ele tem 16. 16. Então vamos fazer um backup atrás. Há 14 anos atrás, você acha que as mulheres agora que estão em 2022 têm a noção mais rápida? Acho que não. Olha só. Acho que Passou, pessoal. Passaram 14 anos da experiência dela. Olha só como é importante
a gente tá aqui hoje. Isso é muito importante. Por quê? A gente tá voltando de volta pro passado, não de volta pro futuro, vai. Eu vou fazer uma... 2004, não, 2007. 2007, a gente tá falando de 14 anos atrás, ó. E ela com experiência, que atende pacientes todos os dias, falando que a noção continua a mesma. Passou 14 anos. Então, quer dizer, só a noção de internet ou a expansão do Google AdWords de pesquisa, não foi o suficiente de pegar uma informação tão valiosa e mostrar como para a percepção. Eu acho que a questão não é informação. Eu acho que a questão é percepção. E negação. E negação. Olha só então como é tem importante. isso também. Muitas vezes é a mãe que percebe que tem algo errado. Então a mãe é fundamental. Muito. Então ela diz, tem alguma coisa errada com esse menino, ele não tá falando e o outro tá. Geralmente é o que os pais percebem. Um ano e 2 meses, 1 ano e 4 meses a criança não tá falando nada. Né? Mas aí ela diz, não, isso é normal, não. Vem uma tia e diz, não menina, fulana veio falar com 4 anos. Isso segue, isso é da família do teu marido. Né? Então tem sempre isso. Eu ouvi muito isso. Não, a sua cunhada falou com 4 anos. Daí ele demorou um pouquinho para balbuciar, teve esse febrão e depois parou. Sim. E aí, ele continuou, né? Só que não desenvolvia. Ele esboçava uma palavrinha, depois não falava mais. Esboçava outra palavrinha, depois não falava mais. Tá. Então, o que eu percebo? Que ele sempre teve essa tendência, né? De ter autismo, porque quando eu fui ver as fotos, uma coisa importante que eu digo aos pais, olhem as fotos antigas, olhem as fotos dos teus filhos, às vezes você não percebe, mas na foto você percebe. Eu tenho uma foto do meu filho estereotipando, com 6 meses de idade. Fazendo o quê? Estereotipia. Ele fazia flappings, ele balançava as mãozinhas assim, porque a gente morava, num lugar super poluído, atrás de uma antena de celular. Então, assim, pensa na quantidade de impactos que tinham ali. Então, a gente morava na frente de uma loja de motos, que tinha óleo de carro, tudo. Morava em cima de uma loja de de materiais de construção. E numa avenida principal em Manaus. E era poluição. E a gente sempre levava ele às 6 horas da tarde para olhar o movimento da rua. E ele olhava o movimento da rua, ele era alucinado por carro, até hoje ele gosta demais de carro. E ele ficava estereotipando, e eu achava aquilo lindo, eu tirava foto. Imagina, eu não tinha a menor noção. E quando você levou pro neurologista, e aí? Com 1 ano e meio, o neuro disse que podia ser autismo. Ah, então ele já tinha... Tinha noção, mas aí eu disse assim, não doutor, não. Ele olha nos meus olhos. Eu achava que olhar nos olhos... era um aval de que não era autista. Então eu não podia olhar, que nem do filme. Alguém lembra do filme lá do Bruce Willis? Né? Tem tantos, que o menino é autista e tal, que não olhava nos olhos, ele ficava assim, puta, o autista pequenininho... Aquele filme é top. Nossa, o menininho, eu acho que o menininho devia ter ganho o Oscar, porque o mais difícil é interpretar o menininho. Bruce Willis dá pra interpretar, agora o menininho interpretar, daquela idade, interpretar igualzinho... Pois é. Mas assim, não é o comum. A gente acha que é isso, que o autista é só aquilo. Só aquilo, mas não é. Pois é. Tem 10, ela falou que tem 10 perfis diferentes. Então, o que acontece? Nome do filme. Qual que é o nome do filme? Código para o Inferno. Código para o Inferno. Código para o Top. Inferno. Vale a pena assistir. Tem outros, sabe? O Rayman é o clássico. O Rayman também. Rayman é o clássico. Putz, eu lembro que era o Dustin Hoffman e o... Robert, não. Não, o do Top Gun. Que fez o Top Gun, como que é o nome dele? É o baixinho, o gatinho. Tom Cruise, eu esqueci do gatinho. O baixinho, você viu? Ela lembra do gatinho. Rapaz. É brincadeira, não é? E aí, gente? Não lembra do Dustin Hoffman, mas do gatinho lembrava. Ai. E o pior é que o cara tá jovem até hoje, né? Pois é, né? Vamos quebrar um pouquinho. Que nem agora saiu o filme do Morbius, né? Qual que é o nome do artista que também... Jared Leto. Quem? Jared Leto. O cara tem 5. Jared Leto? O Morbius é o Jared Leto.
O Jared Ainda Leto, não vi olha, esse filme. ele tá com 50 anos, o cara não parece que tem 30 e poucos. Pessoal, Pois é. vamos lá, vamos embora, vamos terminar o negócio, vamos lá para os Estados Unidos perguntar o que ele fez. A gente Porque tem eu já que tô cuidar, dobrando o viu? Cabo da Boa Esperança. Cabo da Boa Esperança Olha só com é esse- indo para caminho para as Índias. É quando você faz 50 anos. Esse ano eu faço 50 anos, hein, pessoal? Alexandre, muito cringe isso que você falou, olha. Muito, Muito cringe, cringe. muito cringe. Olha, eu sou da Peppa Pig pra cá. Peppa Pig. Porque eu lembro da Peppa Pig. Minhas filhas amavam Peppa. A Peppa, o Bernardo gostava, o Lourenço gostava. Então faz tempo que tem, né? Faz. Tá de brincadeira. E aí, conta um pouquinho mais. A E gente aí? descontraiu agora. Né? Mas é bom, é bom. E aí, que foi quando na verdade, nessa época eu neguei, eu rechacei, e aí ele na hora, eu tinha isso também, o medo de dar o diagnóstico. Porque na hora que você fala autismo, é como se fosse um carimbo assim, Sim. não tem mais nada, acabou o mundo pra pessoa. Não tem mais solução. Tá, já tá Não tem dado o mais negócio. solução. Então, se Conviva até o resto da retardava vida. muito, se Sim. retardava muito o diagnóstico justamente porque é um carimbo para o resto da vida. E aí, o médico voltou atrás e disse, não, deve ser TDAH, vou passar risperidona. Nossa senhora. E aí passou a risperidona pro meu filho e eu fiquei, pô, será? Eu fiquei pensando. Ele era muito agitado. Eu dei risperidona pra ele 2 dias. Esse menino ficou tão letárgico, tão paradão, que eu digo, não vou dar mais Meu não. Deus. Aí eu tirei, não dei mais, dei 2 dias só e não dei Tá, mais. e aí? Aí passou o tempo e eu perguntei, doutor, faz alguma coisa? Manda pra terapia? Ele disse, não, manda pra nada agora não vai adiantar nada. Então, não tive uma orientação nutricional, não fiz um exame, nem um hemograma. Foi passada uma receita de controlado e não tive nenhuma terapia. E aí, passou-se mais um tempo, sabe quando você diz assim, não dei risperidona, o médico não passou mais nada, vou tocar o barco, vamos ver o que acontece, Vamos ver se ele esperar. melhora ou não, se Vamos tem evolução ou aguardar. não. Vamos aguardar. E aí, passou-se o tempo, 2 anos, 2 anos e meio. O próximo filho foi Levei, com né? quantos anos depois? Ele já tinha um diagnóstico. Foi uma diferença grande. Meus filhos, a diferença é grande de um pro outro. Ele tinha 5 anos já, 4 anos. 4 anos. Quando Então, meu filho com 4 anos já tinha um diagnóstico mesmo. Que era autismo. Já, ele fechou o diagnóstico com 3 anos de idade. Levei no psiquiatra infantil, que na época era o único da região norte, lá em Manaus. Lá em Manaus. E aí ele olhou pra mim, olhou na época, o diagnóstico já estava muito claro, porque ele já tinha desenvolvido outros sintomas que na época, com 1 ano e 8 meses, ele não tinha. Então, mais estereotipias, mais inquietude, mais agitação, distúrbios de sono, que ele já tinha, piorou. Né? Então foi acentuando mais, foi mais perceptível. A fala não desenvolvia de jeito nenhum, era papá, mamã, dá e acabou. E era uma fala sem função, Tá. né? Então, e aí quando fechou o diagnóstico, tava eu e meu esposo, na época meu primeiro marido, e fizemos o diagnóstico e foi a última vez que meu marido foi comigo no médico, porque ele não aguentou. Ele não suportou. Saber que o filho tinha autismo. No mês seguinte, eu voltei lá com o médico disse, é isso mesmo, se o teu filho não falar até os 7 anos, ele vai ser considerado Kanner, que é o grau mais severo, e então, eu vou te passar essa medicação aqui, que é pra ver se ele consegue dormir, pra você também conseguir dormir. E aí, 1 semana depois, eu bati lá com o médico, novamente, agora eu com transtorno depressivo. Nossa depois senhora. do diagnóstico. Foi Então, quer dizer, olha só como uma... Mexe. Por isso que eu falei, desde o início, o envolvimento é familiar, não é a criança, mexe com tudo. Você viu, o marido já fez uma negação. Sim. E ele pensou depois, assim, não tem mais jeito, agora você mãe, cuida. que é mais sensível com tudo, mais ligada, muito mais emocionalmente, apesar que eu sou pai e tenho 2 meninas, eu sou um paisaço, né, eu falo. Fico grude com ela, mas é muito diferente de mãe, né? Mãe é outra simbologia. A responsabilidade da criação, nos milênios e milênios, está em cima da mãe. Da mãe. O pai é quem vai caçar a caça. E aí, quem uma vai semana trazer. depois, você puf. 1 semana depois eu decaí, eu fiquei mal, muito mal, eu não conseguia fazer nada, eu tinha crise de choro constante, parei de comer. Aí? Todos os sinais de transtorno depressivo. Fui me tratar, tomei remédio, fiz terapia, né?
A gente foi atrás de terapias. Nesse momento ele já estava na escola, mas não aprendia nada na escola. Simplesmente a escola não resolvia o problema. Ele permanecia inquieto, agitado. Chegou um momento em que ele não conseguia ficar dentro da classe. Nossa. E a coisa foi só piorando. Ao longo dos anos a coisa foi apenas piorando. Eu levando em terapias, gastando muito dinheiro com terapias. E assim, ele não tinha sensibilidade nenhuma à dor, sabe? Ele chegou a se cortar, caiu, quebrou o prato ao lado dele, fez um corte na perna e ele nada aconteceu, nada. Tipo assim, como se nada houvesse. E eu pensando, gente, não é possível. E ninguém falava nem sobre isso, né? Comecei a ir para os grupos de mães, a gente começou a trazer os terapeutas. E coisas básicas assim, tomar banho, se arrumar, escovar os dentes, ir no banheiro. Tudo com ajuda. Olha só como... A gente não pensa em umas coisas porque é intrínseco da gente. Vamos lá, você vai no banheiro, eu escovava os dentes das minhas filhas até uns 4, 5 anos. Depois elas escovavam. É que eu gostava de escovar os dentes dela, abrir a boca, daí mostrava o negocinho das princesas. Era mais lúdico. Ó, você não pode deixar de escovar, vamos fazer assim, abre a boca. Ah, puta, eu me divertia com minha gêmea. Então eu tinha 2 e fazia até... As trancinhas? Penteava o cabelo, fazia as tranchinhas, fazia o... Tá, é uma experiência que eu nunca tive, porque eu só tive filho. Não tenho essa experiência. Só que tem outro lado, né? Tem uma foto que tô cheio de bob na cabeça aqui, cheio de prisilinha. Essa, mas eu não tenho cabelo, né? Olha, tem que mostrar essa foto. Tem que mostrar. Essa foto eu vou mostrar. Depois eu mando pro Richard em tempos, assim. Tem que mostrar. Pois é, e aí foi isso. Então sempre com assistência. Sempre com assistência. Até hoje, ele tem 16. Até hoje ele ainda tem dificuldade. Ele faz com ajuda física, mas faz ainda com ajuda. Na verdade, ele faz algumas coisas ele faz com ajuda verbal, né? Outras com ajuda gestual, né? Mas ele ainda é um autista severo. Então ele é severo mesmo. Ele é severo, não verbal. Não verbal. Não. Eu vim começar o tratamento integrativo com ele tinha 8 anos de idade. Nossa, então faz... Foi muito tardio, na verdade. Então você acha que o tratamento inicial, ele não apaga essa memória autista, mas ele atenua? Sim. Depende se você for incisivo, se você conseguir encontrar ali realmente aquilo que tá produzindo o sintoma ou piorando os sintomas, sim, atenua. Fez toda a diferença. Isso é importante, diagnóstico precoce e levar numa pessoa que realmente tem uma experiência muito importante. Você vê, a Michelle tem uma experiência dentro de casa, olha como é mais importante ainda levar nela, porque ela tem uma experiência do que ela conviveu e não sabia, e como você tem que fazer cada passo, porque às vezes não adianta dar um tiro para todo lado, a gente vai... Eu falo que é tratamento. Eu falo que é tratamento Lego, é por etapa. É tipo isso, é bem isso, na verdade. E os pais têm que ter também essa noção, reduzir, acalmar as expectativas, porque a gente chega no consultório médico dizendo, quero que meu filho fale. A maior angústia é a fala. É a fala. Então, quando é que ele vai falar? Ele vai falar? Ele vai conseguir falar? E muitas vezes você tem coisas antes da fala que precisam ser trabalhadas. Sim. Então, a criança precisa ter autonomia, né, para ir no banheiro sozinha, ou pelo menos fazer o gestual de que quer ir no banheiro, avisar, pedir, né? Então, tem essas coisas que precisam ser feitas, Alexandre, e que a fala depois ela vem como uma consequência, mas ótimo. É claro que depende muito também até do dano cerebral, depende das alterações bioquímicas, depende se a criança tem falhas mitocondriais, depende se a criança tem... Calma que daí confundiu a cabeça de todo mundo, calma que a gente vai. E como foi esse trampolim? O segundo filho tinha quantos anos? O segundo filho, quando nasceu... Não, eu já calma, depois de quantos anos que o Bernardo nasceu? O Lorenzo hoje ele tem 12, vai fazer 12 anos agora. Então depois de 4 anos, quando tinha 4 anos, sim, nasceu o Lorenzo. Sim, nasceu o Lorenzo. E aí, como que foi esse negócio na cabeça? Porque você já estava meio assim com... Sim, eu tinha um medo danado de o segundo filho ser autista, né? E aí? E aí que, quando ele nasceu, né, na verdade, eu também não tinha feito nenhuma preparação pré-gestacional.
Nenhuma preparação durante a gestação, a não ser as vitaminas que a Pô, gente toma. você já sabia de tudo isso? Não. Não. Não tinha Esse conhecimento que eu tenho hoje Não. é de poucos anos pra cá. Tá. E aí? E aí que eu comecei, quando ele nasceu, assim que ele nasceu, com 1 mês de vida, eu levei ele na fono Padovan, que tinha na cidade, e disse, avalia meu filho pra mim. Eu não levei, assim, a pediatra, ela não tinha essa noção. Ela disse, não, tá tudo bem, Marcos ok e tal, mas levei na Padovan. Tá. E ela disse, não, por enquanto tá tudo ok, mas estimula assim, assado. E eu comecei a fazer estimulação precoce. Por quê? Porque quando meu filho nasceu, ele chorava sem parar. E ele não aceitava o toque. Olha só como é importante. Então ele já isso. tinha sintomas. Já tinha sintomas. Assim que nasceu, ele era uma O Lorenzo? criança. O Lorenzo era o completo oposto do Bernardo. Como a Bernardo era quieto, não tinha criança em casa, o Lorenzo espantava a vizinhança inteira. Tá. Chorado por tudo. E era muita dor abdominal que ele tinha, muita cólica, e eu não sabia. Tá. Né? Ele começou a fazer cólica com o anti-inflamatório que eu tomava para cicatrizar a minha cesárea. Tá. Parei de tomar anti-inflamatório, ele parou de chorar. Mas não gostava de ser tocado. Não olhava bem nos meus olhos durante as mamadas. Enquanto eu fazia massagem Chantala, que é uma massagem indiana no Bernardo, e ele amava, o Lorenzo era diferente. Ele não aceitava o toque. Eu ia fazer massagem nele, parecia que eu estava espinhando o menino. Era um negócio impressionante. Então você já sentiu que alguma coisa também estava estranha? Alguma coisa estava errada. E eu, muito aflita, buscando. Na época eu não sabia nada sobre alimentação, nada. Nada. Tava fazendo de rotina mesmo. E aí? Ele também entrou precocemente com leite de vaca e, né, fazendo esse aleitamento misto. Eu amamentei os dois até, né, o Lorenzo amamentou até 1 ano e 2 meses, o Bernardo amamentou até 2 anos e 4, mas tinha o leite de vaca ali junto. E aí ele foi atingindo os marcos, sentou, engatinhou, andou, tudo normal. Tudo normal. Assim como o Bernardo também engatinhou tudo Desenvolvimento neurológico normal. Desenvolvimento motor normal. Normal, tá. Sendo que o Bernardo, ele começou a ter ataxia com mais ou menos 2 anos de idade. A gente percebeu que ele marchava diferente. Tá. O Lorenzo não teve esse problema. Não teve problema de marcha. Não. Tá. Marcha é andar, tá, pessoal? É andar. Então ele teve essa alteração de marcha, de andar, o Bernardo, e o Lorenzo não. Mas o Lorenzo, ele não conseguia pisar no chão, ele pisava com a ponta do pé. Ele não... Já tinha uma outra estereotipia. Exatamente. Então ele pisava na ponta do pé, ele não gostava enfim, o toque para ele era ruim. Ele tocar no chão, ele tocar nas coisas, ele era todo assim sensível. Nessa parte. E aí ele... eu já adaptei minha casa, que já era adaptada para o Bernardo. Eu tinha um espelho imenso, que era para eles se verem trocando de roupa. Então, tudo que eu fazia era na frente do espelho, para eles verem como é que eles, né, os movimentos, para aprender com os meus movimentos. E a gente tinha jardim em casa, montou circuito fora de casa, a gente tinha gramado fora de casa, a gente tinha areia fora de casa. Para quê? Excelente, para estimular. Para estimular o tátil, porque eu percebia que isso era uma deficiência dele. Então, ele foi estimulado precocemente. E isso fez muita diferença. Com 1 ano e 8 meses, ele ainda não falava. E aí, levei ele nos médicos, né? Não fechava diagnóstico de nada, porque até então o cognitivo parecia ok, né? Apesar de que ele não apontava, apesar de que ele teve uma regressão com 1 ano e 2 meses também. E aí, com 1 ano e 9, eu coloquei ele na escola. Tá. E eu percebia que ele tinha uma capacidade imitativa muito boa, ao contrário do Bernardo, que nunca teve essa capacidade imitativa tão presente. Então ele imitava bem. E eu percebia que ele estava imitando a sonoridade do Bernardo. O que o Bernardo falava, os sons que o Bernardo emitia, ele fazia igual. E aí eu disse, eu vou colocar esse menino na escola. E coloquei ele na creche. A mesma creche, escola, em que o Bernardo, né, estudava. E em 2 semanas ele saltou de 2 para 10 palavras. Muito rápido. Olha que maravilha. Foi assim, foi um caso de que a fala veio antes da fono, assim.
E aí depois eu coloquei ele na fono e aí ele foi, né, foi desenvolvendo. Então o caso do Lorenzo é bem mais leve. É leve. O Lorenzo é um caso, não é Asperger porque teve um atraso de fala. Teve um atraso de fala. O Asperger ele não tem atraso de fala. Tá. Mas é um caso leve. Na verdade, o Lorenzo é tão leve, o espectro, que ele foi diagnosticado com 8 anos de idade quando eu cheguei aqui em São Paulo. Quando eu vim morar em São Paulo, eu dizia, não, gente, não é possível. Eu primeiro achava que ele tinha toque. Porque ele chegava na porta da escola, o tapetinho estava assim meio torto. Ele consertava. Ele voltava lá, ajeitava o tapetinho e passava. Tá. Então ele tinha isso, ele tinha toque. Ele queria tudo certinho do jeitinho dele. Mas na escola ele ia bem? Ia bem. E aí ele desenvolveu fala, com 3 anos eu levei ele no mesmo psiquiatra que fez o diagnóstico do Bernardo e ele disse que ele tinha traços, mas era subsindrômico, que não fechava diagnóstico. E aí, ao longo do tempo, o que eu fui vendo no Lorenzo, ele tinha alterações importantes da parte sensorial ainda, né? Então, a questão de sensibilidade nos pés, a questão de não gostar do toque, né? A questão de sempre ele que tem que tomar iniciativa no toque, né? A gente tocar nele, você tem que antecipar. Tá. Né? Hoje já melhorou bastante, mas coisas que, se você quer virar inimigo dele, faça uma cosquinha nele. Ele odeia? Odeia. É uma agonia extrema que ele sente. Cosquinha no pé, cosquinha em qualquer lugar. Não gosta. Mas ele é bem mais. Ele tem todas as funções dentro de casa. Tomar banho, escovar os dentes, ir no banheiro. Tudo. Ele ajuda os irmãos. Ele ajuda os irmãos? Ele ajuda os irmãos. Puta, maravilha. Excelente. Então, assim, uma coisa que foi importante também foi eu perceber a alergia ao ovo e ao leite. Olha, então, como é desde o começo, eu fiz essa dieta de exclusão do ovo e do leite para ele. Mas é claro que essa dieta era sempre sabotada. Tinha sempre alguém que quebrava a dieta, então isso acabava complicando bastante o tratamento. Tá. Mas eu percebi que, na verdade, foi com 1 ano e pouquinho, quando a gente fez esse diagnóstico, tanto no B quanto no Lorenzo, a gente retirou essas duas coisas. E melhorou muito? Melhorou um pouco. Porque ele tinha dor abdominal, né? Que você falou, né? O Lorenzo, né? Tinha. Na verdade, o Bernardo também, só que o Bernardo não demonstra, né? Não demonstra. Ah, porque acho que o limiar de dor dele é baixo. Agora é diferente. Então, já diferente do Lorenzo, que o limiar de dor dele e irritabilidade é altíssimo. O limiar de dor baixo do Lorenzo, porque, tipo assim, qualquer coisinha ele já tá com dor. Já tá com dor. O outro limiar de dor do outro é alto. Então, quanto mais alto o limiar de dor, mais dificuldade ele vai ter para expressar a dor. Quando ele tá se queixando dor, é porque realmente está com muita dor. Então, o Bernardo era nesse nível. Agora, com o tratamento biomédico, ele já normalizou essa parte sensorial. Então, se tá doendo, ele queixa dor. Tá, ótimo, excelente. E o caçula? O caçula é o Calil, filho de um outro casamento, né? Do meu marido falecido. E o Calil, eu já fiz uma preparação não prévia da gestação. Eu não fiz essa preparação, né? Até então, eu também não tinha esse conhecimento. Não tive esse acompanhamento. Eu sabia que era importante, mas não tive esse acompanhamento. Mas durante a gravidez eu já fiz algumas suplementações diferentes. Eu já suplementei vitamina D, que eu não tinha suplementado nas demais. Eu já fiz uma suplementação melhor de ferro. Eu já fiz umas suplementações mais adequadas. Né? Apesar de que não fiz uma dieta lá, que maravilha. Né? Mas, eu tive uma preparação melhor e não tive os impactos que eu tive ambientais que eu tive nas gestações anteriores. Por exemplo... Porque ele nasceu aqui em São Paulo? Não, nasceu em Manaus. Mas nasceu em Manaus, tá. Não, acontece que, só pra você ter uma ideia, eu fiz tratamento de canal na época dos 2 filhos. Porque você sabe que quando a gente tem essa cultura, nós que já trabalhamos muito tempo no SUS, nós temos essa cultura, aí o SUS ainda tem essa cultura de captar a grávida para fazer tudo o que é para fazer. É para dar vacina, é para fazer tratamento dentário, né? Tudo. Né? É para fazer tudo que é de coisa. Aproveita que ela tá aqui vindo, aproveita e faz tudo nela. Sendo que os impactos, por exemplo, de um tratamento dentário, eles ainda, né? Ainda estão sendo estudados e muitos já são comprovados. Por exemplo, o uso de amálgamas. Eu tinha amálgamas dentárias. Sim. Com mercúrio. Mercúrio é neurotóxico. Na hora que você vai colocar uma amálgama ali, ele vai entrar na tua corrente sanguínea. E vai atravessar a barreira placentária. Vai passar para o bebê. Então, teve essa intoxicação por mercúrio, tanto no B quanto no Lorenzo. Mas no B, muito mais. Muito mais. Porque eu ainda tinha essa visão antiga de que, vamos fazer tudo, aproveitar que eu tô aqui. Já faz tudo, já faz check-up geral, já trata. Já vou tratar, é para neodentista,
Então, E o do Calil, né? Do Calil foi diferente. do Calil foi diferente. O Calil, ele assim, não tinha realmente... Qual que é a diferença de idade? O B tem 16, o B tem 16, 4. O Lourenço tem 12. O Calil tem 4. Tem 4? Meu Deus 4 do céu. anos. Que escadinha, ai meu Deus do céu. É, uma escadinha longa, né? Longa. Esticar bem a perna. Mas é isso. O Calil, ele nasceu super bem. A gente foi parto cesárea, mas eu entrei em trabalho de parto, né? Foi diferente. A gente fez até uns procedimentos no intraparto ali que ajudaram, por exemplo. A gente fez um suave vaginal Pra ver se tinha Streptococcus, Beta-Hemolite. Também, mas assim, a gente fez um suave vaginal para aplicar no neném. É um procedimento que se faz em parto cesárea. Ah, não sabia. Pode ser feito. Por conta de que isso reduz muito alergias, tá? Tá. Então, o contato pele na pele é importante, né? Então, foram outras coisas importantes. Foram outras coisas que você fez importantes. A gente vai programar outro para ela falar Só sobre isso. Só sobre isso. E aí, ele não tinha, assim, zero problema. Zero. Ele não tinha nada de alteração. Ele, com 19 dias de vida, ele já estava sustentando o pescocinho. Nossa, então tava ótimo. Tava ótimo, tava perfeito. E aí, com um ano e um mês, ele teve roséola. Tá. Mas ok, ficou tudo bem. Eu estava fazendo uma programação diferente com ele, inclusive da parte de puericultura. Tá. E aí houve um gatilho ambiental importante que eu não vou falar aqui, mas um gatilho ambiental importante que fez com que ele perdesse a fala em 3 dias. Nossa Senhora! Sim. E aí esse gatilho ambiental fez com que ele perdesse a fala. Ele deixou de falar. E um menino que era super esperto, super ativo, que quando eu ia trabalhar, que eu voltava para casa, ele era o primeiro que me abraçava. Eu passei a chegar em casa e ele não voltava os olhos para mim, ele fingia que eu não estava ali, não fazia diferença eu estar ali ou não. E aí eu vi a primeira semana e eu disse, esse menino tá estranho. Vi a segunda semana... Aconteceu alguma coisa. Esse menino tá estranho. Na terceira semana eu disse, amor, esse menino tá muito estranho. E aí foi quando ele falou, eu levei ele no posto de saúde. E aí foi quando eu pensei, cara, não é possível. 3º filho. Meu Deus do céu. Levei na psiquiatra, E aí? doutora Lília, psiquiatra maravilhosa, psiquiatra infantil. E aí ela... Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, né? A Lilian Soares. Eu conheço. Sim. E se tornou uma pessoa muito importante na minha vida. E aí ela disse, não, realmente, Michele, fecha critérios, né? Isso de uma hora para outra. Ele não tinha nenhum sintoma. E eu sou super vigilante com isso, né? Porque eu já vinha de 2 históricos, né? Sim. E ele fazia uma suplementação bonitinha. Ele já não comia glúten, não tomava leite, né? Era uma dieta sem açúcar. Sim. Mas ele tinha uma predisposição genética que só faltava um gatilho. E depois do gatilho aconteceu isso. Tá. E aí foi quando aconteceu de eu começar com as suplementações. Eu comecei a fazer homeopatia detox. Tá. E eu comecei a suplementar umas coisas diferentes, né? Eu sou formada em ozonoterapia. Eu comecei eu mesma a fazer ozonoterapia no meu filho. Certo. E aí ele começou a melhorar. E começou a desenvolver. E começou a falar de novo. E começou a falar de novo. Oh, meu Deus do céu, graças a Deus. Hoje, e ele é que nem o Lourenço ou não? Não, ele é um autista moderado. Moderado. Ele ainda não é severo, mas ainda não está no espectro leve. Tá. Né? Tá no processo de melhora. E a gente tem que estar sempre vigilante, porque descobri também, depois de tudo isso, fui investigar e descobri que nós temos predisposição à doença celíaca, né? Eu e o Bernardo somos celíacos. O Lorenzo não fechou... Para quem não entende, doença celíaca é quando você tem uma... Não é nem sensibilidade, é alergia ao glúten mesmo. Então, quer dizer, qualquer alimento que tem glúten, quer dizer...
modifica muito, inflama muito o organismo do paciente. Só para acertar aqui, a doença celíaca, ela na verdade é uma doença autoimune. Sim. Ela não chega nem a ser uma doença alérgica, ela é um grau diferente. É diferente. É uma doença autoimune. Mas é claro, tem a ver com alergias alimentares, né? O glúten é o vilão nesse caso, e para a doença celíaca, até a contaminação cruzada você tem que evitar. E aí, assim, o Lorenzo, todos nós temos essa predisposição genética que veio de mim. Certo. Tá? E aí nós temos essa vigilância eterna. Hoje já se sabe que muitos dos autistas, que no autismo a doença celíaca está muito mais presente do que na população em geral. Sim. Então é obrigatório para todo autista que eu vá investigar a doença celíaca. Ótimo, Tanto exatamente. Depois a gente vai celíaca, voltar aqui com ela outro dia específico para a gente desvendar. Vamos falar sistema nervoso, vamos fazer sistema cardiovascular, vamos falar sobre metabolismo, vamos falar sobre intestino. Isso. Aí a gente vai começar a sintonizar, porque daí você vai entender o primeiro capítulo, daí o segundo, opa, beleza, já tenho uma amiga que tem um filho assim, eu tenho um sobrinho, eu tenho um vizinho, será que o filho da minha amiga é assim? Porque são características tão suaves que às vezes vai passando na nossa vida, que pelo mecanismo que ela acabou de falar, de negação, a gente posterga o tratamento e perde o tempo de ter uma ação melhor. Não que vai ficar praticamente normal uma criança, mas vai melhorar muito o quadro clínico dela de algo que poderia ficar super leve, né? Eu acho que, assim, eu não sei quanto tempo nós temos ainda. Quanto tempo aí, pessoal? Ele falou que tempo é liberado aqui. Já deu quanto? 1 hora? Então, assim, eu acho que o mais importante, eu acho que a lição principal que tem que ficar aqui dessa nossa conversa para os nossos ouvintes, as pessoas que estão Lógico, aqui, com certeza. que se ficaram até agora com a gente, é porque o assunto é muito pertinente e importante para essas pessoas. Eu acho que o mais importante, Alexandre, é fazer com que elas entendam, que o tempo é importante, né? E outra, que a abordagem adequada e direcionada para aquele paciente é importante. Essa abordagem ela vai ser multiprofissional, né? Eu não guardo o paciente só para mim. Se ele precisa da homeopata, eu vou mandar. Se ele precisa do neuropediatra, eu vou mandar. Se precisa do geneticista, eu vou mandar. A nutricionista é fundamental, porque a gente sabe hoje que mais de 90% das crianças autistas, das pessoas com autismo, porque essas crianças vão se tornar adultas. Sim. Então, das pessoas com autismo, elas têm algum grau de reação adversa ao alimento. Seja imediata, seja tardia, seja uma doença autoimune. Às vezes elas vão reagir mal a algum alimento ou a muitos alimentos. Então é importante que eu lance mão do nutricionista funcional, que tem uma abordagem integrativa, para que esse nutricionista possa entender, falar a mesma língua que eu, que a gente possa fazer, não é simplesmente tirar glúten e leite, não. Isso é o básico do básico. Muitas vezes, como por exemplo no caso dos meus filhos, eu tive que tirar o ovo. Sim. Né? Eu tive que tirar N outros alimentos. Com certeza. E então, é por isso que eu falei, a parte alimentar é difícil, porque é hábito. É hábito. E outra coisa. Eu já ouvi falar que hábito, teve uma época que o pessoal que mudança de estilo de vida falou, hábito é a coisa mais fácil de mudar numa pessoa. Eu falei... é preciso pelo menos, né? É a coisa mais difícil, porque prescrever, eu faço até uma tiragem com os pacientes, eu falo que é cara crachá, você prescreve, tchau. Mas mudança de hábito, pessoal, é uma das coisas fundamentais que ela acabou de falar e mais difícil às vezes de realizar. Sim, é isso aí. Muitas vezes você vai bater com o ego dos pais. Sim, por exemplo, na minha casa não entra refrigerante há anos. Eu não como fast food há anos. Então você viu como você tem que mudar mesmo. Não pode entrar em casa. Assim, é terminantemente proibido. Porque se você comprar, você vai comer. Por exemplo, se você comprar uma caixa de bis, você come um só? Nada. Você vai comer a caixa inteira. E outra coisa, quando a gente fala de alimentação boa para autista, ruim para autista, na verdade, alimentação boa para pessoa ou ruim para pessoa. Isso. O que é importante? Os pais chegam comigo no afã de curar autismo. Não, eu preciso curar o meu filho. Né? Cura, não tem. Mas aquela comorbidade que está ali,
ou ela tem cura ou ela tem controle. E a comorbidade que corre paralela, as doenças paralelas, as alergias, né, as intolerâncias, né, as alterações hormonais, as alterações de sono, né, os transtornos depressivos, sei lá. Ela falou uma coisa. Então, todas essas coisas elas vão, extremamente importante, pessoal. Então, quer dizer, o que acelera o processo a dar o problema mais sério, é mais fácil, vamos transformar uma parte científica. O processo que faz as coisas ficar pior na sua vida, você consegue consertar. O principal que o paciente tem, autismo, às vezes a gente não vai curar. Mas se a gente modelar o paciente, mais fácil, vamos modelar o paciente, a resposta que ele vai ter é sensacional. E o tratamento para a pessoa com autismo vai ajudar também os pais, porque os pais vão ter diferentes manifestações de comorbidades que foram semeadas ali naquela criança. Lembra? Nossa, é excepcional. O pai com, por exemplo, eu tenho uma predisposição para artrite reumatoide. Na verdade, eu já tive, inclusive, o começo da doença. Antes de descobrir que eu era celíaca, eu comecei a ter, porque eu comia glúten. Sim. Meus filhos não comiam, mas eu comia. Eu sei porque Entendeu? eu tenho sensibilidade ao glúten. Se eu como primeiro, meu ouvido apita que nem trem. Segundo, Zumbido, né? minha coceira no ouvido inflama de determinada forma que colaba o ouvido. Distensão abdominal e mudança de hábito. Então, se eu comer glúten, eu não sou celíaco, já fiz. Não sou, mas a minha sensibilidade ficou assim muito alta, né? Pois é. Então o meu caso, eu comecei a ter até desvio. Sabe quando sabe a mãozinha de quem tem artrite? Sim. Que fica aquela começa mãozinha... a perder a musculatura dos metacarpos. Sim, e faz um inchacinho aqui e começa a desviar. Então a minha mão já estava desviando assim, já estava deformando a mão. Olha como eu fiz procedimentos, tá, com ozonioterapia e larguei o glúten. E aí você não come nada, na família não entra nada. Não, nem contaminação cruzada, nada. Sim. Porque se eu faço xixi fora do caco, então é importante. Dia seguinte eu tô com dor de cabeça, no outro dia eu tô com dor articular, né? E dor abdominal. É que nem eu. A melhor dieta para mim é comer comida de feira. Legumes, verduras, frutas, frango. E os pais relatam carne, melhor. Arroz, feijão, comida de brasileiro, vai? E você acredita? Não dá problema. Não dá. E você acredita que os pais relatam melhora dos seus problemas de saúde com a dieta do filho? Por isso que eu falei, tem que tratar a família. Tem que tratar a família. Outro assunto que vai ser maravilhoso. Microbioma intestinal, será que é só na criança ou na família inteira? Calma, não fala. Na verdade... Curiosidade, não fala não. Curiosidade para você ir para a próxima. Senão a gente dá tudo de bandeja, você não vai ver nós na próxima vez? De novo? Não. A gente quer vocês aqui. Pessoal, já deu mais de 1 hora aqui conosco. Prazer em ter a Michelle aqui conosco, falando de um tema tão importante e que ela sentiu na família dela e sentiu a emoção de como entrar nesse mundo e, ao mesmo tempo, se autoajudar. Tudo começa na vida com autoajuda, pessoal. É isso aí. Todos, não tem como. Ou é algo que impera dentro e que ela conviveu isso há 16 anos e que falou, eu preciso achar uma solução diferente, tanto dentro da minha família como outras famílias. E como agora a gente está no tempo de divulgar, a gente está num tempo fabuloso da era da humanidade. Você viu que os casos explodiram de autismo no mundo, eram 1 para cada 10 mil casos, agora 1 para cada 50 e poucos casos de nascimentos. Então é algo muito prevalente na nossa sociedade e que a gente tem que dar uma maneira de dar uma solução para esse. E esses gatilhos que ela falou, que aconteceu no terceiro filho, lógico que aconteceu desde o Bernardo, aconteceu com o Lorenzo e com o Calil, de a gente evitar esses gatilhos. E aí fica para uma próxima vez. Faz as considerações finais para a gente aqui. Gente, eu queria, assim, de pronto agradecer a todo mundo que ficou aqui até agora com a gente, escutando, né, assistindo. Obrigada mesmo por isso. É importante
vai ver que você não tem um filho autista, vai ver que você não tem um parente autista, mas você vai topar com alguém com autismo, você não vai escapar. Isso é cabal, assim, todo mundo vai ter acesso, seja na escola, seja no trabalho, seja no transporte público, você vai ter acesso a alguém com autismo. E é importante que você tenha esse preparo, é importante que você tenha essa visão. Primeiro, desmistificar o autismo, né? Autismo não é doença, autismo, você pode ter uma vida normal com autismo, né? Então, autistas adultos, tem muitos autistas adultos, eu diagnostico pais de autistas com autismo, eu mesma, né, vou fazer uma revelação aqui, eu também foi feito o diagnóstico para mim, eu estou dentro do espectro, né, dentro do espectro do autismo, descobri isso aos 42 anos, e assim, a vida segue, eu sou a mesma pessoa, a diferença é que hoje eu me entendo, é Sim, libertador você entender. Então, autistas adultos que vêm comigo se sentem muitas vezes libertos. Puxa, é por isso que eu sentia isso, é por isso que eu me comporto dessa forma, é por isso. Então as pessoas muitas vezes começam pelas comorbidades, é diagnosticado TOC, é diagnosticado TDAH, é diagnosticado transtorno depressivo. Tem paciente que vem aí tomando, 6, 8 remédios controlados. Eu fui a Manaus agora, atendi um paciente cujo diagnóstico foi feito recentemente e que faz uso de muitas medicações, faz faculdade, um paciente que tem muita... são pacientes que têm demandas grandes e que quando aumenta a demanda é quando dispara mais os sintomas. Sim. Então é importante, primeiro, fazer esse acolhimento, tanto aos pais quanto aos pacientes, entender que não é um bicho de 7 cabeças também, não é o fim do mundo, tem tratamento, tem melhora, tem o acolhimento. Entendam, os pais sintam-se abraçados, os pais precisam do acolhimento de uma rede de apoio. A mãe não pode ficar sozinha lá, heroicamente, dizendo eu vou me anular pelo meu filho, não existe isso. Aquela mãe se anula por um determinado momento, ela se sacrifica, o filho muitas vezes deslancha, mas muitas vezes lá na frente ele também vai precisar dela e ela precisa também se resgatar, se reencontrar. Muito importante, hein, pessoal? Então, os pais têm que ficar unidos, mais que sejam separados, mais que sejam divorciados, mas têm que ficar unidos em torno do propósito da criança. Quando a criança for fazer a alimentação, uma mudança de atitude, não pode o pai estar sabotando a dieta que a mãe está colocando, não pode a mãe estar sabotando a dieta que o pai está colocando. Sim, olha, então, importantíssimo. Os dois vão juntos à consulta, os dois vão juntos fazer esse acompanhamento. Não é exclusividade da mãe cuidar. O pai também tem, que interferir e que se está por dentro da situação. Sim. Né? Os familiares têm que estar por dentro da situação. Não vai ajudar em nada eu levar meu filho para casa de um parente e o parente oferecer coisa para meu filho que Sim, sabe que não pode. Não. Né? Então inflama muito, né? Inflama, então faz parte do acolhimento também. Poxa, tem uma paciente minha que fala o seguinte, quando acontece essas coisas, fala que o filho dela vira na giraia, aí transforma um caos dentro de casa. Então eu já sei o que você está falando. Então você fala o seguinte, gente, para nós assim que às vezes está normal, ok, tudo bem. Não, e dor, criança tem dor, criança não dorme porque tem dor. Aí criança... revoluciona a vida. Aí tem o quê? Dor, diarreia, mal-estar, começa a gritar, pânico, irritabilidade, criança que bate a cabeça na parede, olha só. É dor. Então, é importante, a gente ter essa noção, esse acolhimento dos pais. Então, vocês não estão sozinhos, não se sintam sozinhos. A sociedade precisa estar imbuída Muito disso. Importante a informação que a gente dá para vocês. Então, vai ficar curiosidade para a próxima. Muito obrigada, Alexandre. Obrigada, meu amigo. Obrigada, gente, por tudo, tá bom? Um beijo a todos.